Eu vos saúdo com a santa paz de Deus. A palavra de hoje nós vamos ler com a ajuda de Deus. A grande batalha, né, do Davi e Golias está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Antes da gente começar a ler a palavra do Senhor, sempre a gente faz uma oração, né, para estar pedindo a guia do Senhor e também pedindo que Ele envie do céu sua exortação. E com certeza o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder com a sua palavra, tá bom? Vamos buscar Deus e orar a Ele. Quem puder ficar de joelho, boa coisa faz. Não é vergonha ficar de joelho na frente de Jesus Cristo, é uma honra. Então oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença, meu Deus, nesta noite, para te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Semana se passou, começou outra. Já estamos no meio aqui numa quarta-feira, à noite, às 8 horas da noite, com essa live, Senhor. E nós vemos primeiramente, todos nós que estamos aqui unidos em oração, te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, o alimento diário que o Senhor tem nos dado, também os livramentos, as suas bênçãos concedidas. Mais um dia nós vencemos, amanhã será outro dia, com certeza o Senhor estará nos guardando, nos purificando de todo mal. Te dizemos ao Senhor, nós só te adoramos e nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus além de ti. Tu criou os céus e a terra, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por caridade, pela tua misericórdia, nós estamos vivos. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por ter nos dado a honra de estar nessa fileira santa e servir como o servo do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amado Deus, por caridade, envia do céu a tua exortação da sua palavra, que é a luta do teu servo Davi, que ele lutou contra aquele gigante. Sabemos que a luta foi tu, Senhor, que guiou ele, que não tinha condição dele tão franzino, pequeno, novo, vencer aquele gigante tão grande. Mas aquele gigante está afrontando a ti, Senhor. E tu foi quem guiou a mão dele. Guia a nossa vida também, guia nossas mãos, nossos passos no caminho certo, correto. E o teu Espírito Santo venha nesta noite nos preencher com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória, Senhor. Por caridade, abre o entendimento de todos para que ouçam e vejam a verdade, que a verdade é teu Filho Jesus Cristo. Abençoa todos os doentes, os velhinhos, aqueles que não podem mais congregar, todos aqueles que estão ouvindo esta oração e aqueles que ainda vão ouvir e vão assistir essa live, Senhor. Abençoa por caridade. Te pedimos tudo em nome de Cristo Jesus, bendito contigo para sempre. Amém. Deus seja louvado. Meus queridos, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, né? Mas vamos começar do versículo 32, acho que todos já conhecem. Se todos encontraram aí, vamos ler com a ajuda do Espírito Santo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja contra ele, pois tu ainda é moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri e livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei a mão à barba, e o feri e o matei. Louvado seja Deus. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu as espadas sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos de ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo lá diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão
para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Louvado seja Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. Louvado seja Deus. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram um grande júbilo, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi ao encontro a encontrar-se com o filisteu, disse a Abiné, o chefe do exército: de quem é esse filho do mancebo Abiné? De quem é filho este mancebo, Abiné? E disse a Abiné: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi a ferir o filisteu, Abiné o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho mancebo? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Somente até aqui, meus irmãos. Então a palavra de Deus diz o seguinte, né? Que um gigante estava afrontando o povo de Israel, né? Ainda falava mal do seu Deus, né? Cadê o Deus de vocês? E aquele gigante era guerreiro desde menino. Irmão, estou com os pelos aqui, é o pelo do meu gato aqui, ele encosta o nariz. Ele gosta de sentar aqui na minha cadeirinha aqui. Ele senta aqui pertinho de mim e fica aqui. Ele já foi para lá. Glória a Deus. E parece que agora deu uma nublada aí no vídeo, né? Foi que houve aqui. O que está acontecendo? Ah, melhorou agora. Louvado seja Deus. Sim, voltando, né? Então, Davi era um menino novo, mancebo, que não tinha ainda nem idade para estar na guerra. Mas ele ia passando ali, foi levar umas coisas que seu pai mandou para seus irmãos. E aí, meus amados, ele ouviu aquele filisteu caçoando do povo de Israel e falando obscenidades lá, né? E aí ele não gostou. Não gostou de quem é esse daí que está falando mal do exército do Deus vivo? Falando mal do meu Deus. Aí ele foi lá onde Saul e disse: olha rei, se não tem quem vá lá, porque o filisteu ficava dizendo: manda só um guerreiro daí para lutar comigo. Se me matar, nós se entregamos na mão de vocês. Mas quem é que ia com um homem de 3 metros de altura, né? Todo mundo tinha medo. Quando ele disse que ia, né? Ele disse: eu vou. Aí Saul ficou logo: mas rapaz, tu é um menino novo, franzino, não tem como tu guerrear contra ele não, que ele é um homem de guerra. Aí Davi disse: quando eu estava pastorando as ovelhas, vinha um leão e eu ia lá atrás e tomava a ovelha do leão. Quando o leão vinha me atacar, eu pegava ele pela barba e matava. Um rapaz daquele matar um leão,
só pelo poder de Deus. Tanto assim ele fez também com o urso. E é claro que mesmo um homem tendo 3 metros de altura, para disputar contra o urso não é brincadeira não, meu irmão. Não é isso? Não é fácil. Queria ajeitar isso aqui, mas não tá ajeitando não. Tá bom. Não é fácil, né? E um urso e um leão também, né? Montar em cima de um homem tem que ter muita força. E ele já era um menino novinho. E aí Saul disse, pô, então vai. É porque ele usou o nome de Deus. Ele disse, o Deus que me livrou do leão e o Deus que me livrou do urso vai me livrar também da mão desse filisteu. Aí sabe o que foi que fizeram? Botaram uma armadura nele. Pegaram, botaram a couraça, botaram o capacete, botaram o elmo, né? Aquele elmozão lá. O escudo. E ele começou a andar, não conseguiu, meus irmãos. Porque ele era muito franzino, era muito pesado. Como é que ia fazer? Já porque isso aí é o homem querendo colocar a mão naquilo que é plano de Deus. O ser humano que não sabe se controlar, às vezes pede alguma coisa para Deus e não tem paciência de esperar e quer meter a mão e acaba não conseguindo nem andar. Se Deus tinha um plano ali, então que a armadura de Deus é diferente da armadura, né, do lado do exército. A armadura de Deus é outra, né? Tá lá em Efésios. E depois eu vou fazer um vídeo sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é fé, né? É a palavra. Próxima live, se eu me lembrar aqui, eu vou fazer sobre a armadura de Deus. Bendito seja Deus. E aí, meus amados, e aí ele foi, né? Quando chegou lá, aquele menino magrinho, franzino, pegou 5 pedrinhas ali, né? Que eu chamo de seixo. Aquelas pedrinhas brancas que parecem pedrinha de praia. Muito usado também. Seixo é muito usado para fazer concreto. Hoje usam mais a brita, mas porque o seixo é muito difícil tirar do fundo do rio ou tem na praia, né? Achar um cor de seixo muito seixo não é fácil não. E a brita, hoje estão fazendo brita. E aí ele pegou aquelas 5 pedrinhas, colocou ali no alforjezinho dele, naquele patuazinho, sacolinha que ele andava, pegou só a funda. A funda era um pano com 2 tiras, botava a pedra, rodava e jogava e a pedra ia. Hoje, para cá chama estilingue, para cá para nós chama baladeira, né? No sul chama de estilingue, né? Que é aquela que você puxa, que tem um cabo, você puxa e joga a pedra. Lá eles rodavam e jogavam. Jogavam nos lobos, né? Que queriam pegar as ovelhas, não para espantar os bichos. Então todo pastor andava com sua funda. E aí quando o gigante olhou para ele e disse assim, que é isso? Eu sou algum cachorro para tu tá vir atrás de mim com pedra na mão. Sabe que hoje mesmo eu vou te matar aqui nesse lugar e todo mundo vai ver. Aquele gigante, ele vinha com uma espada que era uma monstro, pesava até o peso que era um peso muito grande. E na frente dele aí o escudeiro, né? Ele não foi só, ele foi com o escudeiro. Louvado seja Deus. Irmão Jane, amém, irmã. Rogério também está chegando aí, louvado seja Deus, amém. Meus irmãos, louvado seja Deus. Aí, amados, o que acontece? Davi disse o seguinte: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do rei dos exércitos, a quem tu afrontou. Então Davi já foi com a fé plenamente em Deus, sabendo que Deus é que ia batalhar aquela guerra. Não era ele sabia que ele não podia contra aquele gigante. Ele tinha a convicção que Deus era com ele. Tanto é que Davi, ele tinha sido já ungido rei antes dele lutar com Golias, né? Lembra que Saul tinha feito o que era errado na presença de Deus, e Deus mandou Samuel e ungir Davi. E Samuel disse, olha, quando Saul souber disso, ele vai me matar. E o Senhor disse, olha, vai lá, disse que vai fazer
algum holocausto para mim. E ele foi lá na casa de Jessé, lembra? E aí chamou todos os filhos de Jessé, e vinham aqueles bonitão, vinham aqueles fortes, e quando apareceu o filho mais bonito, aí Samuel disse, é esse aí Deus disse, não é esse. Aí chamou e não era nenhum. Não tem mais nenhum filho não. Aí Jessé, tem um meu menino pequeno, tá lá no campo, chama ele. Quando Davi entrou, aí Deus disse, é esse aí. Mesma hora Samuel, que era profeta, né? Um homem de muita sabedoria. Esse aí, esse menino. Aí Deus disse para Samuel, olha, meus olhos vê o que tu não vê, o que o homem não vê. Eu olho no coração, eu não olho na aparência. Porque para Deus, tanto faz ser um graveto, né? Igual esse óculos, um graveto. Igual esse coçador aqui, um graveto. Pode ser um Hulk. Tanto faz. O poder de Deus é quem que opera. Basta na fé, basta na comunhão. Não é isso? E Davi foi lá, foi na fé, sabendo que Deus estava na frente dessa batalha. Aí, meus amados, Davi pegou a funda, jogou. Aquela pedra fincou na testa de Golias. E Golias caiu, cara no chão. Aquele povo ficou abismado, todo mundo parado. Sabe o que foi que Davi ainda fez? Correu lá, puxou a espada dele, cortou a cabeça dele. Agora, como é que esse menino levantou essa espada? Espada que pesava, né? E Davi conseguiu pegar a espada e ainda cortou a cabeça do gigante e levantou a cabeça. Para o mundo de hoje, se a gente for contar uma história dessa, para quem não lê a Bíblia, quem nunca nem viu a Bíblia, vai dizer que é mentira, né? Como é que pode um meninozinho novo descer e matar um gigante de 3 metros? Existem muitos filmes aí, né, de heróis em pequeno, que batem em gigantes, monstros, né, alienígenas. Tudo é o inimigo imitando as coisas de Deus. Aí Davi chega lá e mata aquele gigante, corta a cabeça dele, levanta. Na mesma hora, os filisteus dizem, como é que pode um menino desse tamanho matar o gigante? Imagine os outros, fugiram em retirada. Aí o povo jubilou e gritou, ataca! Atacaram. Ao ataque, né? Guerra. Foram lá, pegaram os filisteus lá, destruíram um monte lá. A guerra foi grande. E aí é o seguinte, meus irmãos. Imagina na tua vida que você tem um gigante, né? Um gigante que pode estar te enfrentando, pode estar te caluniando, né? Dizendo para você que você não tem mais condição de seguir em diante. Que daí para frente tá difícil. Você não tem nem mais comunhão de estar na presença de Deus. Você acha que não é nem merecedor, nem merecedora estar na presença de Deus. Tudo isso aí, o inimigo, ele colocou na cabeça de Davi. Pensa que Davi chegou lá e não teve o inimigo na cabeça dele. Epa, tu vai conseguir matar esse gigante? Vocês pensam nisso? O inimigo, com certeza, investiu fundo ali para que Davi tivesse medo, se apavorasse, fugisse e causasse uma vergonha para o povo, né? Como causou com Saul. Saul não tinha mais comunhão de Deus, estava com medo. Ninguém entrava lá para brigar com aquele gigante, porque estava envergonhado, estavam com medo. Se o rei não ia, como é que outra pessoa ia? Então, às vezes, aparece para a gente essas coisas, esses problemas se tornam gigantes na nossa frente, a gente não tem condição e acha que o negócio está tudo perdido. Mas aí vem uma palavra dessa como o da rei Davi, que chega lá e disse, tu veio a mim com espada e escudo, e eu vou a ti como pelo poder do Senhor dos Exércitos. Então você tem que entregar essa batalha na mão do Senhor dos Exércitos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. É aquele mesmo que apareceu para Josué. Ele disse, tu é dos nossos inimigos. Ele disse, eu sou o Príncipe do Exército do Senhor. Tira a tua sandália aí, que o lugar que tu está é santo. E eu vim aqui foi para batalhar. Então ele batalha essas batalhas. Ele é aquele que nunca perdeu uma guerra. Ele é Deus de guerra. Ele não é Deus de brincadeira, não. É Deus que age.
E essa guerra espiritual, essa batalha, ele nos capacita com sua armadura celestial, como tem lá em Efésios. Ele nos coloca com a nossa capacete da fé, né? Nossa couraça da justiça. A palavra, nossa espada é essa aqui, a palavra de Deus. Essa espada tem que nos defender por aqui, pela palavra. Lembra lá quando o inimigo ele foi tentar Jesus Cristo no deserto? Olha, se tu fores filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele foi logo na fome, né? No desejo carnal de Jesus Cristo. Tanto dia sem comer, foi logo colocar na mente o desejo da fome. O Senhor Jesus Cristo rebateu ele pela palavra. Nem só de pão viverá o homem. Tá na palavra, né? Mas sim de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aí ele foi e colocou na beira do precipício, disse: se tu é filho de Deus, te joga daqui de cima, que os anjos, está escrito que dará ordem aos teus anjos para te segurar. Ele, pela palavra, disse o seguinte: também está escrito: não tentarás ser o teu Deus, pela palavra. Aí o inimigo foi ali foi na parte do medo, né? Agora na parte da ganância, do desejo, né? Que muitos têm. Eu te darei tudo isso aqui se tu me adorares. Hoje em dia, com a pessoa que não está querendo ficar rico aí, eu mesmo não quero fazer parte com quifa para estar rico, não. Mas tem muita gente que quer. Não está nem aí. Aí o Senhor Jesus Cristo, pela palavra, disse: está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Vai-te embora, Satanás. Foi embora. Então, pela palavra, se você não tem entendimento da palavra, conhecimento, começa a ler, começa a aprender de Deus. Quanto mais você lê lá as cartas de Paulo, lê os evangelhos de Jesus Cristo, né? E vê aí como é que esses homens, Sansão, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esse Elias, Eliseu, como é que esses homens eram corajosos, né? Corajosos de enfrentar tanta coisa. E aí você vai ver a diferença. Porque o rei Davi, ele colocou em Deus sua confiança. E foi lá e prevaleceu. Então ele vencia todo mundo. E uma vez ele cometeu um pecado, mas ele pagou o preço, né? Os pecados têm umas consequências assim na nossa vida de uma maneira tremenda, né? Vocês lembram de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, né? Que eram os dois que estavam lá. E aí o Esaú vendeu sua primogenitude, né? Porque ele foi o que nasceu primeiro, era o primogênito, ele tinha a herança, ele vendeu por uma canja de galinha, né? Que não tá de comer. Mas aí no dia de receber a bênção, a mãe de Jacó disse o seguinte: vai lá, veste um pelo, uma roupa peluda, e vai lá e recebe a bênção no lugar de teu irmão. Mas aí meu pai vai saber pelo cheiro, não. Você esfrega na roupa dele lá, de Esaú, que ele não vai conhecer, não. Aí ele foi lá, né? A mãe dele mandou ele fazer uma mentira, e ele foi lá e mentiu pro pai dele, dizendo que era Esaú. Aí recebeu a bênção. Recebeu a bênção através de uma mentira. Mas o que foi que aconteceu? Por causa dessa mentira, nunca mais ele viu a mãe dele. Ele teve que fugir. Foi lá em Labão, né? Enganou ele, não sei quantos anos lá. Aí na hora de casar com a filha, foi enganado. O tio dele mentiu, foi a outra filha. Ele trabalhou mais tantos anos para poder pegar a menina, a noiva que ele queria. Ficou fugido, e quando voltou não viu mais sua mãe viva. Então uma mentira pequenininha lá teve uma consequência tão grande, né? Como o pecado de Davi. Aí Davi se arrependeu. Davi era um homem tão bom de coração que quando Saul estava perseguindo Davi, Deus entregava Saul na mão de Davi para ver o que ele fazia, né? Uma vez Saul perseguindo Davi, e Davi entrou numa caverna. E se escondeu lá com seus homens numa caverna. E aí Saul entrou na caverna, mais outros para dormir lá, né? Passar a noite. Aí Davi foi lá, cortou um pedacinho da roupa de Saul. Deu um corte.
No outro dia, eles estavam indo embora e Davi lá de cima do morro disse: Rei Saul! Aí Saul disse: Meu servo Davi, sou eu mesmo. O que é que tu faz aí em cima? Ele disse: Me diz uma coisa, cadê os defensores do rei? Os que tem que defender tua vida. Vê aí a barra da tua roupa, como tem um pedaço rasgado, tá bem aqui na minha mão. Deus te entregou na minha mão, mas Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Aí Saul chorou: Davi, meu filho. Aí Saul voltou e deixou de perseguir Davi. Mas depois ele começou a perseguir e teve a mesma cena. Deus entregou na mão de Saul, mas Davi não matou Saul. Por quê? Porque ele não queria tocar no ungido. Porque ele foi ungido por Deus como rei pela mão de Samuel também, e ele não queria tocar. Quando Saul se matou e veio um para contar a notícia, pensando que ia ganhar dinheiro com isso, ou glórias, Davi mandou foi matar ele, porque ele disse que tinha matado o rei, pensando que Davi tinha raiva de Saul e queria ver ele morto. E aí ele, com certeza, nos seus tempos que ele estava lá sendo perseguido, que ele escreveu o Salmo, ele lembrava daquele começo da história dele, quando ele era pastorzinho, que ele matou o leão, o urso, matou também aquele Golias, né? Então lembra de tantas bênçãos que Deus fez na tua vida, tanto livramento, tanta coisa boa, tanta prova que você já passou e já venceu, tanta coisa. Eu lembro de tanta coisa que Deus fez na minha vida, tanto livramento, que quando eu estou na tristeza, abatido, eu me lembro das coisas que Ele fez, porque Deus não deixa a gente só. Então você tem que ter coragem na sua vida e enfrentar, porque só Deus na tua vida mesmo que pode te ajudar. Nós que gostamos das coisas de Deus, adoramos a Deus e servimos e temos prazer na sua palavra, né? É tão bom a gente ler isso aqui e ver aqui, né? 1 Samuel, profeta, né? A história de Davi. Daqui vai contar a história de Salomão, de vários reis, né? Um monte de reis aí. Tinha reis ruins, reis bons. E a gente aprende cada dia mais sobre a coragem desses homens. Os homens eram corajosos, os homens eram valentes, porque eles temiam a Deus, não temiam o homem. O próprio Jesus Cristo diz o seguinte: não temei ao homem, que pode matar o corpo. Temei a Deus, que além de matar o corpo, pode matar a tua alma, jogar ela no inferno. Então a gente tem que temer e tremer diante dele, porque ele é poderoso, coisa que ninguém pode fazer, só ele. E se ele pode fazer essas coisas, ele pode muito bem te livrar daquele que você está passando nesse dia, nesses tempos, nessa semana, nessa noite, sei lá. Você tem uma causa na mão de Deus, você tem que confiar na palavra dele e fazer como Davi. Vai, enfrenta esse teu gigante, enfrenta esse teu Golias aí, vence ele, ô Davi, ô meu servo Davi, vence, ô minha serva Davi, vence esse teu gigante, esse Golias. Diz o Senhor por esta palavra. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Ele é o guarda que não toscaneja, né? Está lá em Salmos. É aquele que te protege. Quanto mais você olha para um lado e para o outro, não há solução, olha para frente que você vai ver a barra do Senhor Jesus Cristo, aonde você vai tocar na orla, e o Senhor vai passar a virtude dele na tua vida, e você vai se encher da glória do Senhor, da presença de Deus, e você vai jubilar de alegria. Então, meus amados, eu acho que todos já entenderam o conceito dessa palavra, né? Se os irmãos entenderam aí, pode até dizer que sim aí. Davi e Golias, né? Golias e os gigantes vindo do lado do mal, que o lado do mal só mostra coisas terríveis para você, coisa que você pensa que nunca vai vencer, né? As muralhas de Jericó, ninguém consegue atravessar, a muralha gigante. As muralhas são tão grandes que tem gente que mora lá dentro. Aí chega Deus e manda só dar os gritos. Aí o pessoal grita e a muralha vem abaixo. Então o teu grito para essas muralhas da tua vida aí, o grito é o grito de júbilo. Aleluia, glória a Deus. Dá um grito de glória a Deus. Dá um grito de louvar seja Deus. E enfrenta essa barra, enfrenta essa vida. Não é fácil, mas não é impossível. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: tem de fé, porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo como homem. Ele deu exemplo que nós podemos vencer. Ninguém chegando no céu vai dizer: eu não pude vencer porque eu era homem, não tinha condição.
Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: eu também fui lá como homem. Eu não soltei raio pela mão, nem raio pelos olhos como super-homem. Eu venci, e eu sofri, e foi morte de cruz. Você morreu na cruz, você sofreu o que os meus discípulos sofreram, você foi queimado, foi descalpelado, você foi cerrado ao meio, você foi degolado, como meus discípulos foram. Todos eles venceram. Então, todos deram exemplo de por que Deus deixou esses homens morrerem desse jeito, né? Porque eram seus servos. Para exemplos para nós. Nós, no nosso tempo, agora é um tempo tão fácil, tão bom de servir a Deus, né? Vai chegar tempos difíceis, né? Na tribulação. Mas nós que estamos aqui agora, está tão fácil servir a Deus, é só seguir o seu evangelho e ter a comunhão e fazer as coisas que ele te pediu. Tá difícil? Pode até ser que seja difícil, porque deixar o mundo não é fácil. Mas é mais fácil do que naquele tempo. Naquele tempo da perseguição não era brincadeira. Tem muitos países aí que se falar o nome de Jesus Cristo é morto na hora, né? É morto na hora. Tem tanto país aí que é terrível. Mas aqui tá tão bom. Meu esposo é da cidade Coelho Neto, Maranhão, bem aqui pertinho. Conheço. Louvado seja Deus, a irmã Silvana Rodrigues. Silvânia, né? Tô sem óculos aqui, irmão. Meu chat ali não tá abrindo. Silvânia Rodrigues. Dá um abraço para ele aí, pro teu marido de Coelho Neto, maranhense também. Então, meus irmãos, se todos entenderam a palavra, vou fechar aqui. Essa palavra tão maravilhosa, né? Davi, o servo do Senhor. A gente fecha ela aqui. Deus seja louvado, meus amados. O entendimento dessa palavra, a força, né? Deus dá força para nós, dá coragem para nós, para a gente enfrentar essa vida. Esse Golias não vai te derrubar, essas muralhas de Jericó não vão ficar na tua frente, elas vão cair, né? Você vai caminhar por cima desse mar, como o Senhor Jesus Cristo caminhou. Você vai atravessar esse mar vermelho, como Moisés atravessou aquele mar, o Rio Jordão, como Elias atravessou a pé seco. Ele abriu no meio e vai abrir para ti também. Essas coisas que podem acontecer na tua vida, essas tristezas, as doenças, as enfermidades, as calúnias, tanta coisa, né, meus irmãos? Mas tudo isso aí são sombras das coisas que virão ainda. Nós estamos na presença de Deus e nós fizemos nossa casa na rocha. E quando vier esse vendaval, nós estamos agarrados no alicerce que é Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é a única âncora que pode nos segurar dessa ventania que está vindo aí. E nós estamos ainda no vendaval pequeno ainda. Mas o que vier por aí, muita gente pede para a gente falar sobre Apocalipse. Irmão, fala sobre... Eu não sei nem o que os irmãos querem que eu fale sobre Apocalipse. Apocalipse é um livro difícil de interpretar. Tem gente que interpreta de um jeito, outro de outro. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse. Medo por quê? Se você tem medo de Apocalipse, é só não pecar. Se você tem medo de Apocalipse, é só ficar na comunhão com Jesus Cristo. Pode vir anticristo, pode vir a besta, pode vir não sei o que mais lá, pode vir tudo que vier. Se você está com Cristo, o que é que vai acontecer com você? Nada. Aí eu vou falar o quê? Quem é o anticristo? Ninguém sabe, ele pode especular. Um disseram que era o Macron, outro disseram que era o Papa, um disse que é um, toda hora aparece um que diz que é. Eu não sei, ninguém sabe, só a palavra de Deus diz quem é, diz que ele vai aparecer. Quando ele aparecer, a gente vai saber. Aí fala sobre a marca da besta, né, que é o 666, um diz que é o chip, bota na palma da mão, chip na testa, né? Tem tanta marca da besta, meu irmão. Isso aqui é uma coisa que a pessoa pode usar para ir para o inferno, pode usar para trabalhar e para a palavra de Deus. Não pode? Tudo no mundo você pode ser usado para o bem e para o mal. O teu Golias, que é o medo de Apocalipse, a tua muralha de Jericó, que é o medo dessas coisas, só tem um jeito de você vencer. É como o Davi venceu com Deus. Se você for lá, eu vou em frente, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é, meus irmãos, que vai te derrubar? A palavra de Deus lá, o Paulo não fala o seguinte: eu tenho por mim que nem profundidade, nem altura, nem largura, nem nada pode me tirar da mão de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que vem a mim,
que o Pai trouxer, de maneira nenhuma jogarei fora. Está na mão de Jesus Cristo. Quem é que vai tirar? Ninguém. Não, ninguém tem esse poder de tirar. Ninguém tem poder de tirar a pessoa da mão de Jesus Cristo. É só a pessoa mesmo que sai. As igrejas hoje são pouquíssimas que estão servindo a Deus. A maioria está servindo ao diabo. Fazendo coisas que o inimigo gosta, né? Hoje o que estão mais preocupados, sabe com o que é? É com a intimidade do casal, o que é que acontece, o que é que pode fazer, o casal pode fazer. Será que é proibido isso? Será que é proibido aquilo? Ou eu posso fazer isso, aquilo, outro? Querem fazer as coisas que estão no mundo, estão querendo fazer dentro do quarto. Então, meu irmão, eu até fiz um e-book. Eu fiz um e-book já. O link vai estar aqui na descrição, se você tiver interesse de adquirir ele, né? Não é caro, irmãos, é só para ajudar a gente aqui, porque eu orei a Deus, busquei de Deus, o Senhor, se eu poderia fazer esse e-book. E aí eu fiz o e-book, né? Tudo é buscado de Deus, fiz o e-book. E lá, meus amados, fala tudo sobre intimidade de casal, o que pode, o que não pode, fala sobre masturbação, fala sobre tudo, todo tipo de... sem falar palavras chulas. Tá lá. Então, muito bom você ter o e-book, porque o e-book, você pode muito bem procurar na internet sobre muitas coisas, mas o e-book eu coloquei todo lá, bem minuciosamente lá, o que pode, o que não pode, e coloquei os textos bíblicos. Não é preciso você estar procurando na Bíblia, tá lá os textos bíblicos, fica bem fácil, né? E aí você pode ter no celular, né? Você adquirindo ele, você pode ter no celular, e quando alguém for falar alguma coisa para você, você tem ali já no celular, você pode olhar. Tem muita gente que não consegue decorar, né, muita coisa, né? Aí tá lá no celular, você pode aprender, você pode pregar aquilo dali, você pode estudar ele, pregar para alguém sobre isso, o que pode, o que não pode. A intimidade do casal. O nome do e-book é O Sexo na Vida do Crente e a Intimidade do Casal. Aí eu falo sobre o livro de Cantares, que é um livro que fala várias coisas aí, né? Fala coisas sobre sexo, né? E falo das cartas de Paulo, que foi que Paulo ensinou, né? Falo também que foi que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre essas coisas. Então, meus irmãos, é muito bom esse e-book. Tem mais de 20 páginas, é muito bonito. Então, esse e-book vai estar aí, viu? Quem quiser adquirir, já é bom, porque já ajuda também a gente aqui e já adquire conhecimento. Mas meu irmão, lá está minuciosamente, maravilha mesmo. Deus mesmo, que orei muito a Deus, pedi ao Senhor revelação do que era para falar, para não falar o que é errado, para não falar o que... Então, o que pode na vida do casal, e o que a pessoa falar sobre fornicação, masturbação, várias coisas. Então, é bom você ter esse e-book. Tá bom, meus amados? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E depois eu vou colocar ele também no comentário fixado, né? Para se você clicar ali, você vai lá. Aí lá você vê como é que você compra lá. Se você compra 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes. Tá bom, meus amados? Oramos a Deus de agradecimento em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus, bendito é Deus. Nosso eterno Deus, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, entramos na tua presença mais uma vez nesta noite, meu Deus, desta vez para agradecer por mais uma live, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Louvado seja teu santo nome. A exortação da tua palavra, Davi venceu Golias, e o Senhor quer que nós vençamos nossas Golias, nossos problemas e nossas moléstias da vida, meu Deus. Só tu pode nos ajudar, só tu pode nos guardar. Abençoa todos esses que estão ouvindo essa oração nesta noite, aqueles que te amam de verdade, Senhor. Abençoa também este canal por caridade, que foi levantado para falar da tua palavra. Canalzinho interessante lá, Senhor. Cada dia que passa está menorzinho, pessoas estão abandonando o canal. O inimigo está querendo derrubar, Senhor, aquele que fala da tua palavra. Tantos canais aí lotados de gente, mas quando fala da tua palavra, parece que o inimigo fecha as portas, Senhor. Mas tu é que pode abrir qualquer porta. E a porta que tu abre, ninguém fecha. E a que tu fecha, ninguém abre. Caridade, abençoa nós nesta noite, dando uma noite tranquila a nós, nossa família, nossos amigos, vizinhos e parentes. Abençoa
Te agradecemos pela tua palavra e por tudo, em nome de Jesus Cristo, bendito contigo para sempre. Amém, meu Deus. Deus seja louvado. E a gente vai terminando por aqui essa live, meus amados. Pedindo a todos que orem a Deus por mim. Se vocês quiserem adquirir o e-book para ajudar também. E eu só tenho a agradecer em nome de Jesus a todos. Todos vocês que sempre ajudam a gente aqui. Tá bom? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Nós voltamos no próximo vídeo, se Deus quiser.